Tudo bem, Renato, Pietro e Cirano Rosalém, como vão vocês? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Um prazer estar aqui. Apesar dessa distância aí virtual, estamos juntos novamente, né, Renato? Renato É verdade. Pietro aí conosco a respeito da literatura, da música e do teatro. É bom Ok. novamente falar contigo, Renato, e com o nosso amigo Cirano, sempre contribuindo aí para que a gente possa fazer o melhor em dias. Meu autor preferido. É Eu verdade? tenho um autor preferido. Chama-se Cirano Rosalém. Ah, Obrigado. parabéns, Cirano. Parabéns. É. Renato, vou falar hoje de um assunto muito bacana, relevante, que tem nos alegrado bastante esses últimos dias, que é a evolução dessa turma que vem assim, dia a dia, crescendo momento a momento, que é as Aventuras dos Pensamentos Mágicos, essa turma dos Pensamentos Mágicos. Você sabe desde o início, né? Você acompanha isso desde do nascedouro, quando eu te mandei a obra ainda em PDF, se eu não me engano, para você conhecer. Depois aí que o livro foi editado, eu mandei para você. E a gente está falando do livro As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, o primeiro livro da série, quando tudo começou. Quando eu te enviei o livro, o exemplar do livro, que você leu, o que te empolgou, assim, o que te chamou a atenção naquela literatura, naquele momento, que você, depois a gente bateu um papo por telefone, você falou, esse livro merece a gente fazer uma peça teatral dela, transformar isso, adaptar isso para o teatro. O que te empolgou a gente começar essa atividade do teatro? Depois de muitos anos de profissão, na verdade, se as pessoas não te apresentam algo que seja novo, experimental, você já não abre muito mais os olhos, porque você já tem 20, 30 anos de estrada, você está precisando complementar o que está faltando. Na verdade, eu fico na matéria mais 10 anos, mais 15 anos, talvez mais ou menos. Então, você fica procurando coisa que te interessa. Então, assim, para mim, comigo, nas minhas redes, chega muita coisa. Chegam roteiros para eu ler, livros para eu dar opinião, livros para fazer, por exemplo, a resenha, fazer a contracapa, ou filmes. E eu leio e digo, não, isso eu não quero fazer, não, isso não é legal, isso eu já fiz. Você não quer mais fazer coisas que você já fez. E quando você apresentou, na verdade, o que me chamou a atenção é que ele estava, digamos, determinado dentro de uma faixa etária de idade. Para um grupo de pessoas que eu fico brigando um tempão, que a gente tem que falar para essa turma mais jovem, para garotada, para meninada, para adolescente, que tem que ter material para isso. Então aí me chama a atenção, eu quero ler. E aí se eu vejo que tem conteúdo, eu digo, isso aqui me interessa e adiante. Então você pode ter certeza que o que chamou, se você tivesse mandado a mesma coisa que fosse dirigida a pessoas, digamos, de 25 anos de idade, 30 anos, adulto, eu teria dito, bacana, parabéns, boa sorte. Mas como ele estava ligado a uma faixa de idade que eu acho que é preciso fazer coisas para essas faixas de idade, aí me chamou a atenção e eu disse, eu acho que é legal, vamos dar. Então o motivo que chamou a atenção foi isso, foi o fato dele se dirigir a uma idade específica dessa turma que está chegando na matéria, entendeu? Certo. O Renato Pietro, ele realmente dirigiu várias peças, muitas peças, participou de novelas, tem uma experiência muito grande como ator e como diretor. E, além de tudo, espectador, seletivo, evidentemente. E essa avaliação que você fez, observando que para a criança seria uma grande oportunidade de transformar a obra literária num roteiro de teatro,
você teve mais alguma coisa que você, além da encenação do espetáculo musical, você via a possibilidade, por exemplo, de ter uma outra comunicação através do teatro, levar a educação, chamar a atenção para essa nova não, a antiga, mas que a gente vem patinando, que é a educação, não a educação do ponto de vista só escolar, acadêmica, mas a educação ético, moral, tão carente, a gente carece dessas informações. E é uma oportunidade que a Turma dos Pensamentos Mágicos, de repente, no palco, passar essa mensagem. Você bate nessa tecla, fala sempre nas tuas lives, eu observo isso, você pontua bastante a necessidade de agir nas artes, levando a mensagem do humanismo, da fraternidade, da ação humana tão carente entre nós, seres humanos, né? É isso que você também viu, né? A oportunidade, essa oportunidade. É isso. Não tenha dúvidas, entendeu? Eu acho que assim, não dá mais para ficar fazendo trabalhos em teatro ou em cinema que não tenha conteúdo específico, né? Então, o que esse conteúdo aqui, ele vai levar o que a quem? Vai levar as pessoas a repensar sobre suas próprias vidas, vai pensar sobre o bullying, vamos repensar sobre educação, transformação, comportamento, crescimento. Você vai dar para essas pessoas a oportunidade de repensarem sobre suas próprias vidas ou para a construção das suas vidas, né? Então, eu acho que dentro disso você tem esse conteúdo ali que se apresenta na Turma dos Pensamentos Mágicos, né? Que é dar aos pais que levam os filhos ou os filhos que levam os pais ao sair do teatro, eles vão sair daí com conteúdo cultural, moral, educacional, que vai servir para toda a vida deles, né? Isso aí é um passo. No passo seguinte, eu penso sempre em ficar cercado. Eu sou muito leal, eu tenho uma lealdade muito grande com as pessoas. É uma qualidade que eu tenho. Então, assim, só que eu sei que para contar uma história, eu preciso que alguém me ajude a contar essa história. Então, por exemplo, assim, então você precisa ter o Cyrano Rosalém para fazer a adaptação, ajudar na direção, que ele vai me ajudar. Você precisa ter um técnico como o Marcinho Botti, que é meu técnico há 20 anos, que vai criar uma luz magnífica. Você precisa ter uma Nete Cota, que é uma grande figurinista, entendeu? Você tem que juntar as pessoas que têm o mesmo objetivo e o mesmo foco. E eu acho que todo mundo enxerga esse mesmo foco. Quer dizer, você tem uma ideia na mão, um produto na mão, que vai modificar o pensamento, vai aculturar as mentes, vai dar oportunidade às pessoas repensarem sobre suas próprias vidas ou a ajudar a construir pelo caminho da educação, pelo caminho da beleza, do lúdico, da imagem e pelo caminho da transformação. E a música vem contemplar esse universo que tem tudo a ver. E depois que você observou tudo isso, que essas possibilidades plausíveis, concretas, veio na tua mente, e aí você me contou isso, você me confessou, o nome do Cyrano Rosalém. Por que você achou que ele iria se encantar com esse texto? O que te... Primeiro que o Cyrano é de muita competência. Cyrano é uma pessoa leal. Cyrano tem o mesmo naipe que a gente, tem caráter, é um cara limpo, com ser humano, é um amigo que você pode contar. E fora disso, é um cara que a vida inteira leu muito, estudou muito, foi o adaptador de todas as minhas obras, né? Ele adaptou A Vida Continua, ele adaptou Paulo e Estevam, ele adaptou Nosso Lar, ele escreveu O Semeador de Estrelas, né? Sobre a vida do Divaldo, ele escreveu Quem Amor Sempre Aparece para mim. Cyrano pela competência. Não se chama ninguém só pela amizade. Se chama essa pessoa pela competência. Primeiro, coisa. A pessoa tem competência para realizar aquela tarefa. Segundo, você precisa ter dentro da equipe pessoas que têm o mesmo diapasão. E diapasão que eu estou falando é cultural, né? Ele sabe dirigir. O Cyrano tem uma carreira imensa como ator, como diretor, como escritor, como adaptador. Então você tem uma pessoa competente num lugar, ao mesmo tempo você tem uma pessoa doce, afável. Por exemplo, eu gosto de dirigir espetáculo. Cyrano dirige magistralmente atores.
Então, assim, é o casamento perfeito. Vários trabalhos meus que eu dirigi, eu ligava para ele e dizia, olha, semana que vem eu vou fingir que eu vou faltar um ensaio e é você quem vai. Mas eu preciso que você vá por causa desses atores. Eu preciso que você prepare eles. Quando eu chegava na outra semana, os atores estavam prontos. O Cyrano, ele sabe preparar ator, trabalhar com ator, tirar do ator o que ele precisa dar em cena. Eu gosto de fazer espetáculo. Eu gosto de ver a luz, o som, o figurino, o espetáculo como um todo. Então eu diria para você que se fosse qualificar, o Cyrano seria o diretor, digamos, o diretor, e eu seria o diretor-geral, digamos assim. Porque eu dirijo tudo, eu olho tudo, eu vejo tudo. Não que ele não veja, mas assim, como você tem uma luz maravilhosa, um som maravilhosa, músicas bem compostas, um texto bem escrito, e você tem atores prontos, você tem um grande espetáculo, entendeu? E o Cyrano é um cara preparado. Por isso que eu quero. E meu irmão, né? Eu sou o único irmão que o Cyrano tem, na verdade. O Cyrano é filho único de um casal de amigos meus queridos, e foi casado com uma outra amiga minha, tem um filho que é meu sobrinho do coração também, o Luigi é meu sobrinho, também me chama de tio até hoje, desde que nasceu. E o Cyrano tem, além da competência, ele tem lealdade, caráter. Então, você não pode trabalhar num local onde as pessoas não se dão, entendeu? Que as pessoas se distratam, que não tem afabilidade, respeito, carinho, afeto. Então, é juntar o bom com o muito bom. É interessante isso, sabe, Renato? Porque a Turma dos Pensamentos Mágicos, as Aventuras dos Pensamentos Mágicos, essa história incrível que tem essa magia e esse encantamento, né? Como envolve as pessoas que estão energeticamente conectadas, você e o Cyrano, né? E depois eu queria perguntar para o Cyrano justamente isso, porque nessas conversas, depois que você me falou do Cyrano, e aí a gente começou essa conversa com ele, estreitando esses laços, né? E depois você enviou esse material para ele, depois ele me deu esse feedback. Ele me confessou uma coisa interessante, que ele começou a escrever a adaptação, e depois ele se emocionou. E eu queria, Cyrano, que você me dissesse em que momento você ficou emocionado e o que te fez pensar que realmente essa adaptação pudesse contribuir, não só do ponto de vista do espetáculo em si, mas dessa mensagem que estaria passando para os espectadores jovens, pequenos, crianças, e misturando aí a criança com o adulto, porque a criança vai com os pais, evidentemente, e o educador, que também aprende com essa mensagem que eu li todo o roteiro, né? E a adaptação, e me encantei logo de bate pronto. Realmente, você está de parabéns. Eu queria que você comentasse esse momento que você me relatou pelo telefone, que você se emocionou depois que o Renato passou o livro e você começou a desenvolver o roteiro. Aconteceu uma coisa muito interessante. Logo na primeira vez que eu peguei o livro em mãos e li a história, que foi o seguinte: o que me motivou, em primeiro lugar, a fazer a adaptação foi a questão do sonho. O menino sonha com aqueles pensamentos mágicos e o sonho transforma, o sonho modifica, o sonho faz com que ele tome uma atitude, vá conversar com os pais. Então, você uniu o sonho a um tema absolutamente atual, que é o bullying, que para mim era uma coisa importantíssima também, mesmo porque eu, enquanto estudante, quando era jovem, sofri de bullying. É verdade. Então, eu sei muito bem na pele como funciona isso. E quando eu peguei esse livro em mãos, eu de cara fiquei emocionado, porque eu falei, como é que conseguiu juntar essas duas coisas, o sonho e o bullying? E como eu sempre acho que o teatro, além de divertir, ele tem que transformar as pessoas, assim como a educação, né? A educação tem que ser tão divertida quanto educacional. Ela tem que ser divertida também. Não adianta um aluno ir para uma sala de aula e simplesmente
pegar aquela matéria que o professor está chutando e decorar aquele negócio. Ele tem que se divertir na aula. Claro. E eu acho que no teatro é isso, a gente faz as pessoas se divertirem, mas também a gente promove a educação, a gente promove a transformação. Esse foi o meu leitmotiv para fazer a adaptação. E aí, como era sonho mesmo, e você viu isso na adaptação, as pessoas sintam isso também quando assistirem à peça, a peça toda é escrita em clima de sonho. E, como sonho, ela transforma a realidade. Sim. Isso é muito sério, é muito bacana, muito bacana. Por É, isso eu mesmo... eu também notei um texto poético, né? Você usa, isso é uma característica na tua adaptação, a poesia, né? Os personagens agem poeticamente. Há uma poesia mágica envolvida por uma música totalmente pertinente a cada momento da peça. E isso também tem um valor muito grande, né, Cyrano? Você vê que os musicais que têm uma linguagem comunicativa com relação à mensagem que está sendo passada naquele momento e que toca o coração de cada um, eu acho que isso tem um peso muito grande, né? Você notou isso também quando você ouviu as músicas e as músicas se referindo aos temas e justamente chamando a atenção para essa necessidade de transformação pessoal? Você veja só, a poesia ela já estava ligada ao espetáculo, porque as músicas que chegaram a mim, e as letras das músicas não são minhas, são extremamente poéticas. Então eu falei, tem tudo a ver. Então eu vou colocar poesia no meu texto. Certo. E aí eu inseri a poesia no texto sem perder a integridade da obra, a história a ser contada, mantive tudo e, de qualquer forma, inseri poesia, e bastante poesia, como você viu, né? Eu acho que isso aí vai ser muito interessante para uma plateia jovem, porque uma plateia jovem que vai assistir um espetáculo musical não vê frequentemente um texto poético, vê um texto muito pé no chão, como se fosse uma história a ser contada de pai para filho, de carochinha. Não, esse não é uma história de carochinha. Isso é um texto muito mais profundo que uma história de carochinha. Então, daí me veio essa ideia de inserir poesia no texto original da sua obra. Muito bom. Eu queria também te perguntar, nessa adaptação, do começo ao fim, o que mais te trouxe, assim, para que te remeteu, evidentemente, a esse momento que você viveu do bullying, para os dias atuais, por exemplo, a oportunidade que você poderia estar dando ali para o Renato fazer a direção, chamando a atenção para essa necessidade das crianças observarem essa modificação que tem que ser feita, né, nos procedimentos, no dia a dia, uns com os outros. E, além disso, teve mais alguma coisa que te comoveu dentro dessa oportunidade que você teve de fazer a adaptação? Sim, teve. Principalmente o momento em que os pensamentos mágicos, que na verdade são um sonho, eles fazem com que o menino converse com os pais. E o que eu acho é que, cada vez mais, há pouco diálogo. Há pouco diálogo dos filhos com os pais, dos filhos com as pessoas. Isso tem que ser levado muito à frente. Como a peça faz isso, o livro faz isso muito bem, eu fiz questão de, na peça, manter essa conversa, porque essa conversa é da maior importância, que seja realizada entre a criança e os pais, entre a criança e o professor, para que todo mundo se desenvolva. Eu acho que isso daí me pegou profundamente. Acho que, na verdade, essa foi a parte que me realmente emocionou. É quando o menino tem a coragem e fala do problema com os pais, e os pais falam, não, se é assim, não tenha medo de conversar com a gente, nós vamos resolver isso juntos.
e eles vão e resolvem e fica tudo bem. Isso, para mim, é o mais importante. Sim. Acho que a criança, quando vai ao teatro, ela se encanta com esse momento, que é um momento lúdico, é um momento mágico, mas o Renato tem razão, é uma oportunidade para nós, vocês principalmente, o Renato que dirige, sabe fazer isso com o pé nas costas, como se diz, né? Mas é um momento importantíssimo da nossa vida cotidiana de estar abrilhantando uma peça teatral, a arte de fazer com que as pessoas se emocionem, mas de uma maneira profundamente humanista. Quem poderia... você já pensou em alguém assim especificamente para cada momento dessa peça, Renato? Eu tenho alguns nomes, sim, que passam pela minha cabeça. Por exemplo, já me passou pela cabeça, por exemplo, a Marília Barbosa, que é atriz e cantora, e que vive ali perto de São Paulo, né? O irmão mora em São José, ela mora em Poços de Caldas. É uma pessoa que passa pela minha cabeça, porque dança, canta, representa. Paulo Paixão é outro. Eu acho que no caso do garoto vai ter que fazer testes, né, para poder escolher esse menino que não tenha pai e mãe chato também, entendeu? Que fica ali no pé. Eu penso sempre assim. Eu vou sempre olhar para o olho da pessoa e ao olhar eu vou descobrir. Para trazer para dentro do elenco, uma equipe tem que ser coesa. Porque numa equipe muito grande, Ricardo, você não tem experiência muito com isso, nós temos, eu e o Cirano. Você tem que ter uma equipe, por exemplo, que se respeite. Então, eu diria para você que o primordial é qualificação. E o primordial é talento, o primordial é honestidade, é comportamento. Eu não vou trabalhar com nenhum ator ou nenhuma atriz que não tenha esse comportamento, que tenha docilidade, educação, pontualidade, respeito, que crie nos bastidores uma harmonia, um equilíbrio, que está feliz de estar ali, um ajudando o outro, um impulsionando o outro. Então eu penso assim, precisamos de uma equipe coesa, que tenha caráter, que tenha comportamento, porque é um assunto delicado, como o senhor falou, que emociona, que fala de bullying, quase todo mundo, de 10 pessoas, pelo menos acho que 9 sofreram bullying, não é? Ao mesmo tempo tem a educação, ao mesmo tempo tem o comportamental, tem a transformação. Então você não pode pegar uma pessoa que vai fazer um personagem que seja contraditório àquilo que ela está no palco. Lá fora ela vai encontrar com as crianças que querem fazer um abraço, dar um abraço, fazer uma foto, e a pessoa é mal-humorada, sai pelos fundos. Não, não dá, é isso. Vamos pela qualificação. Isso não tem faltado um pouco nas peças teatrais, mesmo aquelas que não têm esse compromisso? Pois é interessante você tocar nesse assunto, porque quando o Renato me fez o convite para fazer a adaptação do seu livro, depois que você gentilmente me mandou o livro, eu li, eu fiz questão de fazer uma reunião com o Renato, em primeiro lugar, porque eu tinha que perguntar para ele, que vai ser o diretor-geral, para perguntar, escuta, quantas pessoas nós vamos colocar em cena? Né? Porque é fundamental saber quantas pessoas eu posso fazer adaptação e tudo, para que a gente tenha o que nós chamamos em teatro de uma coxia de ouro. Que se você não tiver uma coxia de ouro, estraga a cena. É impressionante. Quem está lá de fora estraga o que está sendo feito em cena. Aí o Renato falou, me deu liberdade. Não, você pode fazer com quantas pessoas você quiser. Nós vamos fazer um espetáculo como ele deve ser feito mesmo. Aí eu falei, meu Deus, então agora pronto, agora eu vou te dar muito trabalho. Vou te dar muito trabalho, porque eu vou mandar bala nessa adaptação. E mandei bala mesmo. Quer dizer, nós temos um texto escrito que comporta 9 atores. Não é pouca coisa hoje em dia. Quando você estava falando de que antes desse momento, antes da pandemia, nós tínhamos espetáculos muito superficiais, é verdade. Por quê? Por uma questão financeira, porque ninguém estava conseguindo mais colocar um elenco grande em cena pelos custos. Esse espetáculo, sim, ele vai ter um custo relativamente alto, mas é isso que tem que acontecer para você contar uma boa história. Então, quer dizer, você estava recheado antes de um monte de espetáculos de 2, 3 pessoas.
E você assistir aquilo e fica falando assim, não, está faltando alguma coisa. Está faltando. Está faltando. Nesse espetáculo não vai faltar. Não vai faltar. Vai ter gente o suficiente para fazer todos os papéis muito bem feitos. E se eu bem conheço o Renato, com quem eu tenho trabalhado há muito tempo, ele vai cuidar do que a gente chama de arredor cênico, né? Quer dizer, que é a luz, é o som, é o figurino, são os adereços. Ele vai cuidar disso muito bem, muito bem. Deixa que cuide dos atores, mas ele cuida ao redor dos atores, vai ser maravilhoso. O Renato é muito bom nisso. Isso nos deixa felizes, né? Porque acho que tudo tem que ser feito assim como o Renato sempre costuma falar isso com muita eloquência, que é justamente cuidar não só do aspecto visual, lógico, evidentemente que isso ele sabe fazer com a maestria, mas é o cuidado realmente com o sentimento de cada um que está participando, porque não basta só ser um bom ator, tem que estar vestindo a camisa do compromisso que assumiu, né? Isso é muito importante, e também ter isso que ele falou, esse magnetismo de não sair pelos fundos e sim encarar ali todo mundo, e o corpo a corpo, isso é muito bacana. E mais ainda, numa obra que traz essa ludicidade e também essa alegria da transformação através dos sonhos, através da crença de que nós podemos superar as coisas difíceis, principalmente a criança, né? Que a criança realmente, quando ela obtém um caminho a seguir, geralmente ela fica só, porque não há esse respaldo nosso, dos educadores. Os atores, os diretores, os roteiristas, há que se ter isso que ele falou, que é justamente o cuidado que a gente vai ter, não só com a peça em si, mas com aquilo que a gente vai passar como mensagem, ouvir o comentário e também até o elogio, ou até a crítica, nesse caso, né? Acho que nós estamos num momento muito importante da nossa história humana e que, como disse o Renato, será que nós vamos viver 10, 15? Não importa, tudo bem. Se for um ano, esse um ano a gente vai fazer valer a pena com esse processo todo de transformação, de mandar a mensagem de forma que as pessoas compreendam esse nosso compromisso, de levar para elas o que há de melhor. Nada de mais ou menos, sim, com muita dedicação, com muita objetividade e, acima de tudo, esse comprometimento. Fazer com que isso vá para outros teatros, para que as pessoas de outros estados, outras cidades, recebam a mesma mensagem, porque só assim a gente vai fazer a diferença através da comunicação teatral, da arte, com o coração, com comprometimento. Acho que isso só nos deixa alegres, né? Esse programa... Pois não. Deixa eu só complementar uma coisinha, que eu acho que assim, há uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes, que são, eu e o Renato, temos sempre a preocupação de fazer coisas caprichadas. Entendeu? Eu acho que falta capricho nas coisas. E eu e o Renato temos uma mania de capricho, que é uma coisa louca. O negócio tem que sair muito bom, senão não satisfaz a gente. E a segunda coisa já inclusive no final do seu livro, um dos pensamentos mágicos fala uma coisa para o menino que eu fiz questão de deixar na peça, que eu acho da maior importância. Eles vão, conversam com o menino vai, conversa com os pais vão, conversa com a professora, com a diretora da escola, e o problema do bullying é resolvido. Quando volta ao final da peça, os pensamentos mágicos, a conversar com o menino fala assim, que bom, que maravilha, resolvemos o problema e coisa e tal. Aí um dos pensamentos fala uma coisa que eu acho da maior importância para ele, nós resolvemos um problema. Outros virão, mas não se pode passar por cima dos problemas, temos que resolvê-los. Não dá para empurrar com a barriga, não. Tem que resolver o problema na hora que ele surge. Isso, para mim, é uma mensagem fundamental para a peça. É muito bom. Maravilha. Eu fico muito feliz, porque eu já admirava o Renato de outras encadernações, como diz
O brincalhão. E você também, pela competência, isso nos felicita muito, nos faz ficar mais confiantes ainda, porque são pessoas gabaritadas e que envolvidas pelo coração, pelo sentimento, pela competência e pelos fundamentos. Isso é muito importante. E eu quero deixar as palavras agora para o Renato, para ele falar alguma coisa, esses momentos finais do nosso bate-papo tão bacana, tão legal e tão carinhoso, né? E isso é muito importante. E para o Renato fale mais alguma coisa a respeito dessa peça que virá em futuro breve. Então, eu acho que o teatro, ele te dá esse poder do sonho, né? Um espetáculo como esse, um texto como esse, né? A Turma dos Pensamentos Mágicos, a adaptação tão cautelosa e cuidadosa, ele tem toda a razão. A gente gosta da coisa com capricho, é verdade. Eu me lembro que eu e o Cirano, às vezes, quando fizemos juntos e a vida continua, o elenco todo estava lá em cima se arrumando, nós estávamos lá no palco esticando pano, porque às vezes do lado esquerdo do pano, ninguém via, mas nós víamos, que estava um pouco torto, entendeu? Já estava um dedinho torto. E lá estávamos nós acertando um dedinho torto. Quando você faz as coisas com capricho, não pense que as pessoas não vão enxergar. Todo mundo vai enxergar, não é? Eu sempre digo para as pessoas isso, né? A roupa bem passada, bem cuidada, você tomou um banho cheiroso, está perfumado, alguém vai receber aquela energia que você tem ali. Então, eu acho que é isso que é. É você juntar a vontade que um autor tem de realizar a sua obra, que é você, a capacitação de um adaptador e talentoso ator e, enfim, diretor, que é o Cirano Rosalém, não é? O trabalho de capricho e cuidado que eu também tenho com os atores, com os espetáculos, e a vontade de fazer diferença, de fazer diferente, de contribuir de alguma forma para a melhoria do ser humano. Então, acho que é isso que as pessoas têm que esperar no momento que souberem que está começando a se ensaiar para estrear a Turma dos Pensamentos Mágicos. Elas devem se preparar para levar os seus filhos ao teatro, para daí então sair do teatro dizendo: uau, finalmente alguma coisa feita para mim. Uau, alguma coisa feita realmente para contribuir com o meu trabalho junto ao meu filho. E vou trazer meu filho mais 3 vezes para assistir, porque cada vez que ele pegar isso como uma aula, ele vai crescer também. Eu acho que é isso. É a vontade que nós temos de dar uma contribuição para a melhoria do outro. É isso aí. Fora disso, um abraço a vocês aí. Bom ver meu irmão Cirano, que está lá parado em casa, né? A gente não tem podido se ver, e eu trabalhando o Caio lá, mas a gente está por alma ligado, e eu sempre digo, né? Eu digo para o pai dele, para a mãe dele também, eu dizia isso. Eu brinco, você tenha respeito por mim, Cirano, porque eu sou o único irmão que você tem. Eu sou o único irmão dele, é verdade. Um abraço para vocês aí, eu deixo as palavras aí também para o Cirano agora. Isso, Cirano, eu queria agradecer ao Renato. Falar do Renato é chover no molhado, grande ator, fez o grande personagem André Luiz do Nosso Lar, isso é muito significativo, marcou muito quando eu fui ao cinema e pude ter a felicidade de assisti-lo. Realmente um trabalho belíssimo. Além disso, um diretor envolvido com sentimento, né, com coração. Isso que é importante. A gente saber que os trabalhos nascem com essa grandeza, que é o coração. E o Cirano aí, para contemplar essa alegria desse espetáculo, Cirano, né? Eu queria, Cirano, te pedir para que você falasse alguma coisa dessa oportunidade que você está nos dando. Eu acho que, na verdade, quem está me dando essa oportunidade são vocês, porque eu me sinto extremamente feliz de ter feito essa adaptação e estou, assim, como todo mundo, louco para que acabe essa pandemia logo, para que a gente possa fazer o mais rápido possível esse espetáculo, porque é como o Renato falou, o que a gente vai poder levar para as pessoas é um pouco ímpar nesse espetáculo. Por isso, a gente tem levado isso muito a sério. E aquele negócio que o Renato falou sobre ele ser o meu irmão, é o meu irmão mais velho mesmo, não tem dúvida. É o único que eu tenho. Então, eu conto com ele
Eu conto com ele para tudo, não tem jeito, entendeu? E com relação àquilo que eu tinha falado do capricho, é uma coisa que eu aprendi, por incrível que pareça, e foi bem jovem, com o Chacrinha. O Chacrinha dizia uma coisa fantástica. Ele dizia assim: não adianta você tomar conta de tudo que acontece ao redor de você se a meia da chacrete tiver um furo. O público só vai olhar para o furo na meia da chacrete. É verdade, é verdade. Muito obrigado, viu, Cirano? Muito obrigado ao nosso querido Renato. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente tem aqui a finalização desse programa com muito carinho. Acho que foi muito legal esse primeiro programa nosso aqui, falando de teatro. A gente vai falar depois, durante essa peça, vamos falar sobre o resultado, com certeza. E até lá, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, obrigado. Obrigado.